Susana Godinho Santos é a convidada do Tricast esta semana. Poucos dias após ter feito 2 horas 24 minutos e 46 segundos e a terceira maratona mais rápida alguma vez feita por uma atleta portuguesa, Susana Godinho esteve no Tricast e falou da sua incrível evolução na distância rainha, a maratona, onde obteve os seus melhores resultados e representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris. Mais um excelente episódio a não perder, focado no atletismo e com uma das grandes atletas portuguesas da atualidade. Bem, já vamos para o podcast, mas eu e o João acabámos de gravar mais um episódio para o nosso membership. Todas as semanas novos conteúdos, atualmente estamos com 2 séries, uma para iniciantes e uma sobre treino, com convidados e temas para te ajudar a melhorar na modalidade. Ao aderir, terás acesso a um conteúdo semanal extra e também acesso ao nosso canal de Discord. Podes aderir via Buy Me a Coffee ou via Patreon. Do que é que estás à espera para aderir? O link está na descrição, contamos contigo. Queria começar pela Maratona de Valência, que foi o principal motivo do convite e agora este mais recente resultado que tiveste. Fizeste 2:24:46, que foi o teu recorde pessoal. Um ano antes tinhas feito 2:25:35, ou seja, conseguiste voltar a Valência e retirar mais tempo ao teu recorde pessoal. A prova do ano passado já te tinha dado acesso também aos Jogos Olímpicos de Paris. Queria-te começar por perguntar como é que foi voltar a Valência, depois de teres tido aquela prova já tão boa em 2023 que te deu acesso aos Jogos. Como é que foi a sensação de bater o recorde e como é que foi a prova em si? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Voltar a Valência foi fantástico porque já tinha... Valência acaba por ser sempre especial, porque já tinha corrido lá a meia maratona e já tinha batido o meu recorde pessoal. Uma corrida mesmo muito rápida, em que este ano sabia que podia voltar outra vez a correr para o meu recorde pessoal e consegui tirar um minuto, quase um minuto. Foi fantástico, porque sabia que estava bem e que podia correr para as 2:24. Sim, e a prova em Valência tem tido ultimamente imensos resultados muito bons. Há pessoas que dizem que a prova é considerada neste momento até mais rápida, à frente de Berlim. Tu que já fizeste 2 vezes a prova, o que é que sentes naquele percurso e naquela competição que torna a prova tão rápida e propicia a boas marcas? Sem dúvida que o público também acho que ajuda imenso, porque por qualquer rua que nós passávamos tínhamos sempre gente a apoiar, o que isso também nos ajuda a querer correr sempre mais rápido. Também lá está, o percurso, não há subidas, é tudo plano. Depois não há, os retornos não é como é que é de explicar? Não há retornos de 180 graus, é Exatamente, sempre curvas. exato. Ou é para a esquerda ou é para a direita, então que não perdemos o ritmo e que isso também a nível muscular também traz impacto. Porque se estamos sempre a fazer curvas de 180 graus, a nível muscular não vai ser tão bom como as curvas que fazemos, por exemplo, lá em Valência. Sim, sim. E lá está, o percurso é mesmo muito rápido. Pois também tem a ver com o vento, que é quase praticamente nenhum, e o que ajuda a termos bons resultados. A prova é toda muito protegida? É sempre muito dentro da cidade ou há zonas mais expostas? Praticamente é dentro da cidade. Havia outra rua que é mais exposta, em que sentíamos o vento, mas como também é tanta gente que acabamos por nós atletas de elite ficarmos protegidos. Eu não senti tanto porque até aos 30 ainda íamos num grupo certo. Muito grande e então não senti vento. Sim, no fundo aquilo... existem imensos fatores que tornam a prova rápida. Não só o percurso, mas depois toda a envolvente, as condições de tempo e depois a competição. Eu acho que, pelo menos também da experiência que tenho de provas, às vezes o percurso é importante e as condições,
mas haver uma competitividade e uma densidade de atletas à nossa volta em ritmos às vezes ligeiramente até superiores ao que nós conseguiríamos fazer, faz toda a diferença e ajuda-nos a bater recordes. Claro que sim, porque lá há ritmos, podemos correr para qualquer ritmo, porque Sim, vamos ter sempre, companhia. exato, porque é mesmo muita gente e então é claro que é diferente de estarmos a correr sozinhos ou com aquela multidão toda que acaba também por nos ajudar. E lá Uhum. está, e a proteger-nos do vento, neste caso, mas lá tem sido espetacular, porque, por exemplo, no dia anterior normalmente costuma estar muito vento, mas o que é certo é que no dia da prova, já, já este ano, voltou a ser igual, no sábado estava vento, e no domingo estava calmo, estava espetacular para correr, e este ano a temperatura muito mais agradável que o ano passado, porque o ano passado Uhum. senti muito mais frio, e este ano muito mais agradável. Uhum. Sim, para um atleta, ainda para mais para uma maratona e para quem vai para recordes pessoais, acredito que seja sempre um bocadinho, entre aspas, uma lotaria, às vezes o dia que nos sai, não é? Porque se calha um dia de vento, ou calha um dia de chuva, ou calha um dia que as condições não estão perfeitas, já se vai, ok, vai-se correr uma prova, vai-se competir, mas as marcas ficam condicionadas, não é? Sim, é verdade. Isso aconteceu-me na meia maratona, um mês antes, sensivelmente, quando eu fiz a meia maratona lá em Valência, que apanhamos umas condições em que até que começamos a meia maratona, com alguma chuva, mas que não estava assim tanto frio, e depois nos últimos 5 quilómetros, hum, começou a chover e muito frio e vento. E o que dificultou Yeah. o meu melhor resultado, não é? Porque os meus últimos 5 quilómetros fiquei mesmo, estava gelada e acredito que se não tivesse apanhado o vento na parte final, 5 quilómetros que faltavam, acho que conseguiria ainda baixar mais o meu recorde pessoal, Uhum. que não foi assim tão expressivo como na maratona. Sim. E houve uma coisa que me chamou a atenção, que eu penso que vi no VO2 máximo, Hum. que levaste o relógio tapado. E achei curioso isso. E a pergunta que ia-te fazer, penso que a média que deu foi 3,26 por quilómetro. O porquê de o relógio ir tapado, ou seja, no Uhum. fundo é de apenas tirar dali os dados, mas não teres a referência a que ritmo estás, acredito que seja mais para procurar a correr por sensações, mas como é que foi, como é que era o plano de prova, como é que havia Uhum. tinhas na cabeça alguma gestão de prova delineada, tempos de passagem, e este fator de saber ou não o tempo, se achas que influencia no fundo aqui também a forma como geres a prova, ter informação dos dados ou não? Claro que influencia, por isso é que já desde o ano passado que o meu treinador optou que eu levasse o relógio tapado, mas também levo o relógio tapado porque eu tenho o meu marido, o Helder, que faz de minha lebre. Então eu não preciso de me preocupar com os ritmos. Ele sabe, né, os ritmos que tenho que impor por causa que o meu treinador diz. E assim o que facilita, porque muitas vezes o que me acontecia era eu olhava para o relógio e achava, ok, não sou capaz de ir a este ritmo, se calhar tenho que abrandar, porque se calhar depois mais à frente não vou conseguir aguentar. E assustava-me um bocadinho pensar, ai, vou a 3,20, será que vou ser capaz? Então diminuía nas provas. E assim foi uma maneira de eu ficar protegida e não saber ao ritmo que eu ia. Mas claro que na maratona, por exemplo, ele ia-me dando as passagens em 5 quilómetros, dizia-me, estamos dentro do ritmo, só, só na meia maratona é que eu sabia que tinha passado a uma 11:42 porque ele tinha-me dito. Mas nas outras passagens 5 em 5 ele só dizia, estamos dentro do ritmo, que era para eu não ficar assustada de dizer assim, ei, estou a passar este ritmo, deixa-me abrandar, Uhum. porque na minha cabeça não, no passado acontecia isso, vou demasiado rápido, vou abrandar porque não vou ser capaz de conseguir acabar a prova por causa do ritmo. E então o meu treinador achou que era melhor taparmos o relógio. E assim eu não olho, não sei a que ritmo vou e as coisas têm acabado por sair bem. Sim,
E durante a maratona, e até por essa situação de não teres de controlar o ritmo, também eu acho que acredito que uma coisa que facilita é não teres de pensar nisso e no fundo só estares focada em tentar correr o melhor possível e gastar menor energia possível. Porque às vezes uma pessoa também perde energia, nem que seja mental, desgaste por estar a fazer contas, se estou no ritmo, se não estou, se tenho de acelerar, se não tenho, e é quase uma despreocupação essa de apenas tenho de seguir. Como é que depois também geres as sensações ao longo da prova? Ou seja, muitas pessoas falam de como é que se deve gerir uma maratona, que os primeiros quilómetros têm de ser muito geridos, vão sair muito fácil e que a partir ali de, normalmente depois da meia maratona, especialmente a partir dos 30, que existe ali aquela chamada barreira, o muro. Pela experiência que já tiveste destas maratonas que foste fazendo, que sensações é que tu procuras ao longo da prova? Ou seja, para perceberes se estás ou não, porque lá está, nós temos um ritmo, queremos correr para aquele ritmo, Claro. mas podemos às vezes até nos sentir melhor ou pior, e então temos de adaptar. E no fundo é aquela percepção de como é que eu estou no momento e o que é que eu posso fazer. E pela experiência que tens, que sensações é que tu pretendes ter em cada momento da prova? Porque já sabemos que há uma altura que a prova fica inevitavelmente difícil Claro. e quando se quer correr para recordes pessoais é normal que isso aconteça, não é? Mas há momentos em que realmente tem de ir fácil para depois, na fase final, haver energia para fazer a maratona bem. Como é que nesse aspecto geres, até mesmo mentalmente, a prova e divides a prova? Assim, o que nós fazemos é, no início, sermos cautelosos e não exageramos no ritmo, porque muita gente parte como se fosse uma prova de 10 km e uma das coisas que eu prefiro fazer é fazer uma parte mais lenta e depois conseguir recuperar na segunda metade. E sempre um ritmo certo. Por isso, eu chego à meia, por exemplo, vou falar desta maratona, eu cheguei à meia maratona confortável. Uhum. O ritmo não é. Depois também não andamos aos esticões, fazemos uma parte que vamos progredindo e também é por sensações, porque ele vai-me sempre perguntando como é que eu estou. Se eu estou bem, e então ele aí também gera, porque eu só tenho que o seguir. E vamos falando durante a corrida para eu dar o meu feedback como é que, pronto, como é que eu estou. E, e estas duas maratonas que eu fiz em Valência, aconteceu-me que eu passei bem à meia, só que, por exemplo, neste caso, tive uma má fase que veio aos 26 km e aí pronto, tivemos que saber gerir e abrandar, que era para depois voltar outra vez ao ritmo, porque já há um desgaste, depois também começa a haver um desgaste mental, porque já estamos a ver que as coisas não vão dar, que já vamos estressar, e Uhum. então temos que tentar gerir. E então é sempre, primeiro, a primeira meia metade, temos que ser cautelosos, tentar, por exemplo, o objetivo era passar a uma 11:45, não fugir muito disso, Uhum. irmos mais, e foi o que aconteceu, foi uma 11:42, que é para depois a quebra não ser tão grande e não sentir tanto desgaste. Porque eu tive uma fase que dos 26 aos 33 que lá está, como tinhas falado, que apareceu ali a barreira que estava mesmo com muito. Já estava a entrar em dificuldade e até. Só que depois, lá aos 33, conseguia voltar outra vez a um ritmo mais rápido. E como é que depois de se passar uma fase, ou seja, dos 26 aos 33, má, como é que se volta a estar bem? É pouco provável, muitas vezes as pessoas quando começam a decair, decaem e não conseguem depois voltar ainda para mais numa maratona. Sentes que é preciso fazer ali um reestruturar, um baixar de ritmo e tentar recuperar um pouco, às vezes até mentalmente, para na parte final estar bem, ou acaba por ser um bocadinho aquele aproximar do fim e sentir que é só mais 6 ou 7 quilómetros e é possível? Não, o que aconteceu foi que nós abrandamos, porque eu não estava a sentir-me bem fisicamente, não é? Sentia muscularmente mal, mas também acho que isso deu-se ao facto de eu ter perdido o meu abastecimento
que eu não conseguia aos 27 km apanhar, e depois, claro, que mentalmente fui um bocadinho abaixo, mas também depois pensei, ok, eu fiz uma preparação muito boa para esta maratona e agora tenho que saber dar a volta a esta má fase, porque pode só ser por alguns quilómetros ter uma má fase e depois vir uma boa fase. E foi como aconteceu. Eu, depois de ter perdido o gel, soube não ficar-me a massacrar tinha perdido o abastecimento, porque nas outras maratonas também chegou-me a acontecer e depois eu estressava muito durante a corrida e via que não me fazia bem. Então soube dar a volta e esperar. Pronto, agora vou esperar pelo abastecimento dos 34 e ver o que corre. Não sei se foi ou não psicologicamente, depois de ter tomado o gel, que consegui voltar a encontrar-me na corrida, mas sei que se calhar o mais fácil era ter desistido, porque a vontade não me faltou, mas também depois pensei nos sacrifícios que eu tinha feito anteriormente e que valia a pena pelo menos ver o que é que poderia vir a resultar. Claro que para mim era frustrante se eu tivesse desistido logo aos 26 km. Sim, sim, e às vezes essa parte do mental acaba por ser, ainda para mais numa maratona, a pessoa duvida logo, começa logo a questionar se aquilo não vai afetar e depois, ao perceber que efetivamente é só um gel e não há nada a fazer, já passou e acabas por... eu acredito sempre que aquilo no fundo faz os dois efeitos, não só o parte psicológica, também Sim, obviamente os hidratos de carbono que o gel tem também ajudam, não é? Senão não se acaba a prova, mas acaba por ser muito mental essa parte final. O próprio Samuel, eu lembro-me que depois falei com ele até nos dias a seguir e ele diz que há aquele momento em que tem aquela dificuldade durante a prova. Penso que foi aos 33 que ele desistiu, e que depois, passado um tempo da prova, nos dias a seguir, ele sente que foi quase, podia ter continuado, ou seja, há ali aquele momento em que o atleta, durante a prova, sente aquela necessidade às vezes de ou abrandar, ou parar, ou reajustar, mas às vezes dá sempre um bocadinho mais, e às vezes basta 1 quilómetro para a pessoa já se começar a sentir um bocadinho melhor, ou voltar a apanhar um abastecimento, e isso acaba sempre por ser bastante importante. E há pouco estavas a falar do Helder te acompanhar. Como é que vocês treinam juntos? Eu penso que ele não esteve a prova toda contigo até ao fim, não. mas têm feito sempre as maratonas juntos. O quão importante é isso para ti, teres uma pessoa que obviamente confias muito e já estás habituada a treinar e a estar a ajudar-te a fazer excelentes marcas, não é? Acredito que seja o melhor pacer possível. Sim, sem dúvida, porque eu acho que muito dos meus resultados e da minha evolução deve-se a ele, porque ter uma pessoa que nos ajuda na corrida é fundamental e ele tem feito um excelente trabalho em que, e com o meu treinador também, não é? Que conseguimos com que as coisas tenham saído sempre bem as maratonas que ele me acompanha. Ele treina sempre comigo, mas não faz porque ele trabalha, não é? E há treinos que têm que ser adaptados. Por exemplo, eu quando tenho diários e ele nos dias que trabalha não consegue fazer os dois treinos, então às vezes faz mais quilómetros. Só que lá está, não é a mesma coisa. E claro que nesta maratona, como na outra, são ritmos mais rápidos e então ele, nesta maratona, só me conseguiu pronto, levar-me aos 36 km. Uhum. E depois eu fiz os últimos 6 sozinha. Não conseguiu, ele terminou, mas pronto, não conseguiu terminar comigo. Já tinha acontecido isso ano passado, só que para ele também não é fácil trabalhar e treinar para Claro. uma maratona. Por isso ele também já me ajuda muito e nos treinos principais ele está lá, que são nas séries, que é onde normalmente temos mais dificuldade, e nos treinos longos também ajuda e acaba por ser muito fundamental neste processo. Uhum. E depois outra subquestão que tinha era perguntar-te em relação a duas coisas, tanto à nutrição
como ao aquecimento. Ahm, a maratona, obviamente, uma prova mais longa em que não há ritmos tão intensos à partida. Ah, que tipo de aquecimento fazes? Tens alguma rotina de aquecimento? Se é algo muito básico? Eu acho que há muitos atletas de pelotão que, por ser uma maratona, muitas vezes não aquecem. Especialmente para atletas que vão para recordes pessoais, Uhum. acredito que seja muito importante também ter um aquecimento, nem que seja curto, porque obviamente se vai correr 42 km, mas é preciso aquecer. E depois queria-te perguntar em relação à nutrição, mas se calhar depois. Ok. É assim, eu acho que o aquecimento é fundamental, porque não devemos de ir para uma prova sem estarmos com o aquecimento, porque acho que isso é fundamental. O meu aquecimento, normalmente eu faço 4 km de aquecimento, e depois faço assim alguma mobilidade e 4 retas. Não é Ok. assim nada É algo de simples, especial. sim. É. Sim, sim. Ou seja, não difere de um aquecimento para uma prova de 10 km. Não. Faço Ok, exatamente tudo igual. São 4 ok. km. Se calhar para uma prova de 10 km, por exemplo, o ritmo de aquecer já é um bocadinho mais diferente, já é mais Uhum. rápido. Um, e lá está, e depois é a mobilidade e 4 E retas. algumas retas, sim. É. Ok. E em relação à nutrição, queria-te perguntar a nutrição que fazes durante a prova e queria-te também perguntar em relação a outras coisas que começam a aparecer, alguns atletas usam, seja consumo de cafeína, nitratos e também o bicarbonato. São Uhum. três coisas que têm surgido, até mais para algumas marcas que estão a trazer, por exemplo, o bicarbonato, os nitratos, muito pelo aqueles shots de beterraba que muitos atletas usam, Isso eu e a não tomo. cafeína. Ok. E queria saber o que é que dessas coisas para a prova ou outra coisa qualquer que tomes que te sintas que te ajuda para a maratona em específico. Uhum. É assim, a minha nutrição da prova, antes da corrida, o meu pequeno almoço é sempre Nestum. Uhum. Porque eu experimentei na minha primeira maratona e senti-me bem. Eu senti que não tinha dor de burro, nem funcionava bem, Problemas. Uhum. sim. Pronto, e tento em provas importantes manter essa rotina do Nestum. Porque sinto que não tenho qualquer tipo de problema e é esse o meu pequeno almoço. Depois, em relação aos géis, eu tomo de 5 em 5 km. Basicamente são 8 abastecimentos. São, e alterno com os géis. Tenho géis com cafeína e sem cafeína. Hum. Eu até julgo Ah, que esta maratona só introduzi 3 géis de cafeína. Mas, por ok, exemplo, no aquecimento para a maratona, tomo um gel durante o aquecimento. ok. Uhum. Ou seja, colocas cafeína antes da partida e depois durante a prova vais no Vou fundo alternando. alternando para ir Sim, mantendo os níveis de cafeína sim. sempre elevados e mantendo os hidratos, porque os géis de cafeína têm os hidratos ou seja, são 8 géis, cerca de 2 horas e tal de prova, portanto estamos a falar mais ou menos de 70, 80 gramas de hidratos por hora, Sim, mas eu por aí. não ingiro o gel todo. Ah, ok. Eu normalmente divido com o Elder, por isso. Ok. Um, portanto, em termos de nutrição, acaba sempre por ser isso. É, Não acabas por fazer nenhuma coisa extra de que alguns atletas andam a fazer, o bicarbonato o, ou os bic, o, nitratos. bic, o, bic, o bicarbonato, sim, tenho usado. Já uso há um ano. Ok. Já na maratona de Valência comecei a usar, a tomar. Uhum, ok. E sentes alguma diferença que se consiga. Ou seja, há coisas que às vezes a pessoa toma e não consegue nunca dizer, ok, isto senti Uhum. realmente algum efeito disto, mas às vezes é difícil de quantificar assim, porque nunca se sabe, não é? Pode ser do treino, pode ser do tempo, pode ser da prova, pode ser disto ou daquilo. Sim, eu sinceramente não noto assim diferença. Hum, Agora, porque lá está, eu quando comecei a fazer as maratonas, eu tomei sempre, por isso Aham. não consigo ver Sim. diferença, por isso. Uhum.
Sim, o bicarbonato, para quem nos está a ouvir que possa não saber, no fundo, eu também nunca experimentei, por acaso é algo que tenho curiosidade de experimentar. No fundo, o que dizem é que atenua um bocado o acumular de ácido lático, e para provas longas, como uma É bom. maratona ou uma prova de triatlo, acaba por ser bom porque retarda a sensação de fadiga e acaba por nos permitir, a nível muscular, ter um pouco mais de frescura para durante a prova. A edição de 2024 do Ironman Portugal foi um mega sucesso, mas neste momento já se começa a pensar em 2025. Se és atleta e procuras um grande desafio para a tua próxima época, esta é a prova. Organização e atmosfera incríveis num local perfeito para a prática de triatlo. Não percas tempo e aproveita já para te inscreveres e aproveitares os melhores preços na tua inscrição. A meta do Ironman Portugal 2025 espera por ti. Ok. E queria depois ir aqui, no fundo, meio que recuar à maratona do outro ano, porque foi essa maratona que te permitiu apurar-te para Paris. E eu penso que na altura foi um grande resultado e até meio que uma surpresa teres conseguido o apuramento, porque acho que era só a tua Era segunda a minha segunda maratona. maratona. Exatamente. Queria de forma breve, porque já passou algum tempo e também já acabaste por falar em outros locais dos jogos, mas queria perguntar como é que foi essa experiência de jogos, correr os jogos, como é que de uma maneira ou de outra também comparas essa maratona com as outras, porque acredito que tenha sido uma maratona diferente, não só por ser uns Jogos Olímpicos, mas por ser também uma prova que foi extremamente difícil. Era uma maratona lenta, a representar Portugal, não, é que acaba por ser diferente, e com aquele mediatismo todo e a sensação de ser atleta olímpica. Foi incrível estar nos Jogos Olímpicos, porque eu acho que toda a gente falava, dizia que era o maior palco, era o maior evento desportivo e que não tinha nada a ver com o Campeonato do Mundo, o Campeonato da Europa, e realmente é verdade. E só quem está lá é que consegue sentir e perceber o quão aquilo é que é tão bom e que faz crer com que ainda voltar mais um ciclo olímpico, porque realmente foi incrível. E depois o apoio dos atletas, já estarmos envolvidos com outras modalidades, foi muito bom e que faz crer que volte a mais um ciclo olímpico. E a maratona foi mesmo muito dura, porque o percurso era extremamente difícil. Eu estava na minha melhor forma, estava melhor na maratona dos Jogos Olímpicos do que esta maratona que fiz agora em dezembro. Estava mesmo muito bem, só que fui traída pelo calor e pelas subidas, que a nível muscular deixaram-me a faltar 12 km com muitas queimbras. E como era a minha primeira vez nos Jogos Olímpicos e quando represento a seleção não gosto de desistir, foi sofrer até ao fim, porque chegar à meta e ter aquelas pessoas todas a apoiar-nos foi incrível. E em termos da experiência, às vezes mais a quase que a prova em si, não é? Mas a experiência toda, e também, porque assim, quando vamos para uns Jogos Olímpicos, eu acredito que se faça uma expectativa e depois estás lá, vives aquilo, mesmo após a prova, depois tens o feedback de todas as pessoas, fazes quase um recap, ainda por cima já passou alguns meses. Já disseste que estás, obviamente, a pensar já num próximo ciclo olímpico, por isso acredito que tenha sido uma experiência muito positiva, mas o que é que acabas por tirar, assim, de principais coisas dos Jogos Olímpicos, e se sentes que todo o trabalho que fizeste para chegar lá acabou por valer a pena e ter compensado?
Claro que sim, eu acho que os sacrifícios que eu fiz, porque não é fácil conciliar o trabalho com os treinos, não é? Tem que haver um espírito de sacrifício de conseguir conciliar as duas coisas, ainda para mais fazer os treinos para a maratona, que são exigentes. Mas eu acho que vale bem a pena, porque eu acho que é onde todos os atletas sonham estar. E realmente aquilo sente-se mesmo o verdadeiro espírito olímpico de estarmos, lá está, com as outras modalidades e porque eu já tinha estado, a minha primeira representação por Portugal tinha sido no Foz em 2009 e era parecido, porque era o Festival Olímpico da Uhum. Juventude e já tinha convivido um bocadinho destes Jogos Espírito. Olímpicos. E só que, claro, que aqui é outra dimensão e estarmos com os melhores do mundo, isso ainda dá-nos mais motivação para querermos sempre mais e melhores resultados. Uhum. E falaste agora da rotina e era de trabalho e conciliar treino e trabalho e era uma das perguntas que eu tinha, temas, até porque eu fui meio que investigar um bocadinho, pelo que eu percebi és fisioterapeuta e isso também me deixou curioso para explorar algumas perguntas, uma vez que, lá está, fisioterapia e corrida acho que são dois ramos que se relacionam. Mas queria-te perguntar como é que é conciliar, não é? No fundo ser profissional, entre aspas, Uhum, do sim. atletismo, perguntar-te primeiro, se calhar, até se para ti neste momento era mesmo impossível viver do atletismo, é uma opção que tens não viver do atletismo e seria algo que gostavas apenas de estar um tempo focada no atletismo. Ou se, por outro lado, estar a conciliar as duas coisas é o que te faz mais sentido e depois perguntar como é que é no fundo essa rotina que dizes, de Uhum. conciliar treino, trabalho e também tempo para a família, descanso. Acredito que não seja mesmo nada fácil para preparar maratonas. Eu já cheguei a estar só no atletismo, só que as coisas não correram bem, porque foi um ano que apareceram muitas lesões, então por mais experiência, prefiro, e também acho que para não estar só focada numa coisa, e assim também Uhum, tento me distrair e por isso é que também tenho esta opção de trabalhar, porque assim acho que não estou só focada numa coisa e que não está só a massacrar-me certo. e prefiro ter esta parte de ter que trabalhar. E claro que também não é assim tão fácil nos tempos que correm Uhum, vivermos só do atletismo, porque se às vezes existe uma lesão, claro. depois não é fácil de estarmos dependentes do atletismo. Um, e por outro lado, eu também consigo conciliar porque eu faço domicílios, trabalho para uma clínica em que faço domicílios. E então, neste momento, por exemplo, só quando vou treinar de manhã, depois à tarde é que trabalho. Fiz Uhum, este ano, agora para esta preparação desta maratona, fiz assim, porque achava que, como eu estava a fazer antes, era muito mais certo, cansativo. Porque eu fazia, por exemplo, eu ia treinar de manhã, saía de treinar, ia trabalhar, depois ainda vinha almoçar a casa, voltava a ir a trabalhar. E então certo. era assim sempre a correr. E então prefiro treinar de manhã, almoçar cedo e depois vou trabalhar. Então trabalho da parte da tarde. Uhum. E como faço domicílios, tenho mais flexibilidade de horário. Não estou 8 horas dentro de uma clínica, o que torna mais. Facilita. Sim, sim. Facilita E depois tens muito. o treino à tarde ainda, muitos dias. Sim, porque eu faço bidiários e normalmente Todos os dias bidiários. uh, 5 Cinco bidiários. dias. Ok, Sim. E dependendo das semanas também, porque às vezes pode ser 4, no máximo é 4 a 5 dias com bidiários. E ok. depois que de manhã eu treino às 9h30 e à tarde por volta das 6, entre as 6 e 6h30 volto a treinar. Só que estava a ficar muito, eu senti que estava a ficar muito cansado, muito cansativo, eu treinar de manhã, depois de acabar o treino e ter que ir logo para os pacientes e então eu preferi pôr tudo à tarde e assim só Uhum. trabalho da parte da tarde e de manhã. Trabalho que é para não ser muito tão cansativo.
Ok. Mas eu por acaso acho essa perspectiva interessante e eu próprio partilho um bocado essa lógica e acho que, obviamente, que há atletas que apenas estão a treinar e a maioria, se calhar, dos atletas com quem tu estás a competir nos Jogos Olímpicos e mesmo nesta maratona de Valência, as primeiras atletas apenas treinam, mas essa perspectiva acho que acaba por ser uma perspectiva sempre bastante equilibrada, porque no fundo tira-te um pouco aquela pressão de teres a 100% de render. Se Exato. tens sempre aquela sensação de que se por acaso correr mal alguma coisa, eu tenho outra coisa onde me estou a focar e também não estou unicamente dependente financeiramente ou o que for daquilo. E eu acho que às vezes isso até é bom, porque reduz-te o stress e reduz-te aquela pressão de ter a competição a correr bem e às vezes até produz melhores efeitos. Ou seja, uma coisa que às vezes a pessoa pensa, se só fizer uma determinada coisa, e neste caso seja a corrida como seja Uhum. outra modalidade ou outra profissão, que vai ser melhor. E às vezes não, às vezes ter outras coisas onde nos focarmos e onde tirar um bocadinho aquela pressão de cima às vezes facilita e se calhar essa época que tu dizes que ficaste dedicado ao atletismo apenas pode ter sido uma época em que colocaste aquela necessidade de agora que estou só no atletismo Sim, vou ter ainda de trazer mais, treinar mais e foi a época que se calhar te lesionaste mais e tiveste menos resultados por impossibilidade de treinar. sim, foi o que aconteceu e então eu não fiquei sempre com receio que isso voltasse a acontecer, porque nesse ano tive 3 lesões e então decidi que era melhor ter outra ocupação, que era para não estar só a pensar no atletismo. E tem Uhum. resultado. Porque é o que eu digo, eu não sei se calhar se eu estivesse só no atletismo, teria o mesmo resultado. Claro, E se tem corrido tão bem agora assim, porque é certo. que eu tenho que mudar? Uhum. E Sim, assim sim, faz todo o sentido. consigo me distrair e não pensar só no atletismo e Uhum. assim. E também gosto do que faço. Uhum. Sim, isso no fundo é, e às vezes isto é tal coisa, há pessoas que uma coisa funciona para uma pessoa, pode não funcionar para outra, e eu acho que no fundo é uma perspectiva equilibrada. E, por exemplo, esse ajuste que tu disseste de reduzir um pouco as horas de trabalho, permite no fundo também não te sobrecarregar tanto, manter-te na mesma a possibilidade de fazer os teus treinos sem tanta pressão de horários e ao mesmo tempo conseguir conciliar as duas coisas bem. E acho que seja para um atleta profissional, seja para um atleta amador, o equilíbrio de tudo acaba por ser muito importante, mesmo para aquela pessoa que apenas corre maratonas e tem o seu trabalho e não corre obviamente para ir a Uhum. fazer marcas para os jogos, mas terem sempre o equilíbrio de tudo acaba sempre por ser muito importante para tudo funcionar melhor. Um, e, e entrando um bocadinho na área da fisioterapia, não sei se necessariamente trabalhas com atletas, mas a Não. área da fisioterapia acaba por ser interessante, porquê? Porque um atleta sabendo ou tendo experiência de fisioterapia, acredito que consiga sempre para ele próprio tirar um certo benefício. Um, Sentes que por teres a experiência como fisioterapeuta consegues prevenir algumas lesões que possam vir a acontecer no teu caso e também queria te perguntar com a formação que tens e a experiência na área, que tipo de coisas é que fazes em recuperação, alongamentos, o que seja, técnicas de recuperação ou massagem, etc., Uhum. que apliques e que sintas que reduz-te a probabilidade de lesão ou no caso de acontecerem, te previne de realmente agravarem-se. Sim. Eu, desde que estou a fazer as maratonas, que fiz, que estou a treinar para as maratonas, uma das coisas que eu tenho feito mais, porque sinto que antes lesionava muito mais, Uhum, porque não fazia, por exemplo, massagem. Eu uhum, era raro fazer uma massagem desportiva e então desde que estou na preparação para as maratonas, eu todas as semanas tenho massagem. uhum, Mas, por exemplo, não sou assim muito de fazer alongamentos.
confesso que devia de. Uhum. Às vezes também, como não tenho assim muito tempo, o meu tempo é assim contado, e não devia de ter mais cuidado a nível nesse aspecto, e sendo eu fisioterapeuta, que devia de ter esses cuidados, como o reforço, mas eu até às vezes digo na brincadeira, eu já faço reforço quando estou a trabalhar, porque eu tenho pacientes, meus pacientes não estão ligados ao desporto, é, mais Sim. doentes neurológicos, e então às vezes requer um bocadinho mais da minha parte esforço físico, e Uhum. então às vezes chego ao treino e às vezes é só correr e muitas vezes falho a parte dos alongamentos, que eu sei que é essencial, como o reforço, que não é só correr, mas no meu caso eu fujo um bocadinho à regra de ser fisioterapeuta e de Uhum. aplicar em mim. Sim. E, por exemplo, quando te surge, sei lá, algum sinal de lesão, algum chamado toque, hum, às vezes as pessoas têm a tendência, algumas fazer calor, outras frio, outras procurar logo ir ao fisioterapeuta, outras ficam meio que a mexer às vezes no Uhum. músculo, etc. Enquanto tens esse tipo de toques, sinais, mazelas, o que é que procuras fazer, seja adaptações de treino, seja comunicação com o treinador, seja o que for, para tentar que aquilo não se agrave, porque eu sinto muito que na corrida há certas lesões que nós conseguimos evitá-las. Muitas vezes as Sim, lesões aparecem porque nós temos o certo sinal e depois vamos contra aquele sinal. Ah, não não, damos isto o é só uma. devido Exato, não atenção. respeitamos. E queria-te perguntar em relação a isso, como naquele jeito de quando te aparece alguma coisa, o que é que tu pensas, o que é que tu fazes Uhum. para no fundo prevenir? Eu procuro logo ir resolver o problema, não é? Porque eu como já tive lesões chatas de resolver, o que eu faço agora é, mal sinto uma dor, procurar logo o fisioterapeuta para me ajudar. Porque Uhum, isso era o que tu estavas a falar, já me chegou a acontecer hum, ter, ter um pequeno toque e depois uma pessoa não ligar e continuar, que depois agrava-se e fica. E certo. depois até tive que deixar de correr porque não conseguia. Então agora ultimamente quando eu vejo que tenho uma pequena dor ou assim uma dor que não é supostamente ficar depois de um treino, tento logo procurar ajuda do fisioterapeuta Uhum, para me recuperar. E lá está, eu agora nas preparações da maratona, eu como fiz sempre massagem todas as semanas, sinto que isso foi uma grande ajuda e uhum. que não senti assim demasiados toques que ao longo das preparações, basicamente fiz as preparações sem percalços. Uhum. E indo um bocadinho, se calhar, ao que é o teu treino, porque estavas a falar já dos bidiários, hum, que tipo de quilometragem fazes? Como é que o treino tem sido? E em termos dos treinos longo e se calhar aqueles treinos de séries Uhum. ou limiar ou intervalado, que tipo de trabalho é que fazes, para se ter uma noção, seja do volume, seja também de intensidade, obviamente varia sempre, mas Sim. daquele bloco principal da maratona, que tipo de séries é que fazes preparação? Hum, de quilómetros, normalmente agora, este ano, é entre 170 a 180. Uhum, Não faço mais porque como também não descanso, né? Porque eu acho que o descanso faz parte do treino e como não tenho o descanso, né? De um atleta de alto rendimento, então não dava para fazer mais, não dá para fazer mais quilómetros porque eu sinto-me cansada. E, hum, uhum. e então o meu treinador ajustou, e então fazemos 170 a 180 quilómetros por semana. Depois os treinos variam, por exemplo, temos séries de 20 de 400, 20 de 300, 20 de 200. Depois também temos as séries longas que vai de, por exemplo, 2000, que são que eu prefiro, onde sinto mais confortável é nas séries longas. Uhum, Um, 2000, depois também temos as séries de 3000 e também fazemos de 4000. uhum. E depois os treinos longos variam. O máximo que eu fiz de um treino longo foi 34 km, não fiz mais. E como é que, por exemplo, as séries de 200, 400
que tipo de, ou seja, é numa intensidade de zona 5, ou seja, uma intensidade muito alta, e depois as séries de 2, 4 km, que tipo de ritmos, tendo em conta que tu fizeste a maratona a 3:26, que tipo de ritmos é que andas, para também percebermos, Uhum. e depois no treino longo, como é que é esse treino? Porque Ok. muitas pessoas para a maratona fazem tipos de treinos diferentes, longos. Há algumas pessoas que fazem uma corrida contínua, outras fazem realmente um bloco de séries definido, outras fazem uma corrida progressiva. Existem vários tipos de formas de, no fundo, meter quilómetros, porque aquilo, eu acho que, sinceramente, a corrida longa para a maratona, o objetivo do treinador, acima de tudo, é sempre a quilometragem. Depois, a forma como ele distribui os quilómetros e a intensidade acaba sempre por variar um pouco, mas existem sempre formas diferentes de fazer a corrida longa. Os treinos longos são progressivos. E é Ok. isso que eu gosto de fazer. Uhum. Por exemplo, temos um treino de começamos 10 km a 4 ao Uhum. quilómetro. Depois, por exemplo, os outros 10 são a 3,50. Por exemplo, num treino de 30. E os últimos 10 são a 3,40. Uhum. Normalmente é assim. Depois, dependendo do número de quilómetros, vai. Por exemplo, quando eu fiz o de 34 quilómetros, eram. Eu acho que era 12 a 4. Depois foi 12 a 3,50. Uhum. E os últimos 10 foi a 3,40. É Ok. assim. Os treinos longos são sempre progressivos. E nunca tocas no ritmo de maratona, ou seja, nunca chegas a andar aos 3:20 e tal. Ahm, o último treino longo fizemos isso, mas não foi ao ritmo de prova, foi mais lento. Uhum. Porque nós tínhamos um treino de 26 km, que era 10 mais 10 mais 6, e os primeiros 10 eram a 4, os segundos 10 eram a 3,40 e os últimos 6 km era a 3,28. Uhum. Por isso eu na prova corria 3,26. 26. Mas durante a semana fazes, ou seja, no fundo fazes quantos treinos de intensidade durante a semana? Excluindo a corrida longa, fazes mais 2 treinos de séries ou mais? Só dois. É as Ok. séries curtas durante a Ou semana. seja, terça, quinta, sábado ou terça, Hum, quinta, domingo? As séries curtas depende, às vezes é às terças ou quartas. E os treinos de séries longas é ao sábado. As séries Uhum. longas normalmente é sempre ao sábado. E depois o treino longo é ao domingo. Ah, ok. Ou seja, entre sábado e domingo tens uma dose bastante elevada Sim, de quilómetros e intensidade. sim. Certo. Mas as séries longas, por exemplo, já são ritmos tranquilos. Hum. Não, Ou não é seja, mas nas nada. séries de 2 e 4 quilómetros estás a andar perto de ritmo de maratona, então. Nas séries longas, Nas séries de 2 e 4 quilómetros que falas. nas de dois depende das alturas, porque normalmente já cheguei a fazer para a 3,15. Uhum. Depois também depende da quantidade, da altura que estamos a treinar, porque, por exemplo, já cheguei a fazer 5 ou 6 de 2000. Uhum. E depois também aí depende da intensidade e da altura em que estamos da preparação, em que os ritmos são diferentes. Porque, Uhum. porque fazemos mais que um treino de séries longas de 2000 ou 3000, e claro que os ritmos depois não são sempre iguais. Uhum. Variam. De semana para semana vai Certo. sempre variar. E depois, durante a semana, em termos de volume, acabas por correr as corridas fáceis a rolar. Em que Sim. ritmo é que rolas? E também perguntar como é que distribuis, ou seja, quanto é que é normalmente por treino, se o treino da manhã é maior que o treino da tarde. Sim, normalmente o treino da manhã é sempre o maior. Lá está, porque como assim tenho de descansar para depois ir trabalhar, porque assim dá-me margem do treino Uhum. longo ficar mais feito, e à tarde faço o mais curto, porque depois quando chego a casa já estou mais cansada e faço o mais curto. Mas normalmente uma média de 26 km por dia. Ok, então tipo Não, 15, 16 de manhã e depois 10 à tarde. não, normalmente às vezes pode ser 14, 12. Ok. Faço.
Eu, a mim, apesar de tu achares que é, e acho que para a maioria das pessoas, achar que até nem é muitos quilómetros, mesmo assim, acaba, se tudo somado, acaba por ser uma dose bastante grande. Especialmente esse sábado e domingo em que vais fazer 34 quilómetros ou 30 e depois, e no dia antes Anterior, às séries longas. fazes as séries, sim. Mas lá está, é uma maratona e só isso é que depois permite andar em ritmos elevados. Uma outra questão que tinha era de quais é que são no fundo os próximos objetivos que tens em termos de provas para esta época, porque acabou de começar com este recorde, se planeias fazer uma outra maratona para tentar melhorar esta marca, ou se por exemplo pensas em ir fazer uma maratona como eu recordo-me, por exemplo, da Sara Moreira ir correr em Nova York, que neste caso também falta imenso tempo para Nova York, mas ir correr uma maratona que não seja rápida, mas que seja mítica, como por exemplo Nova York ou outra maratona qualquer nos Estados Unidos. Que objetivos é que no fundo tens ou ir até a distâncias mais curtas como os 10.000 ou a meia maratona? Uhum. Agora assim, tenho o principal objetivo é já em janeiro, que é o Nacional de Estrada, que Uhum. é uma prova do clube, que é para ajudar o clube. Um, e depois vai passar por fazer a meia maratona do Campeonato de Estrada, que vai ser a primeira edição este ano. Uhum. Um, eu e o meu treinador achamos melhor fazermos a meia maratona Uhum. e focarmos pronto, tudo para essa meia maratona que será em abril. E depois Uhum. não sei qual é que será a próxima maratona. Depois também há o Campeonato do Mundo, em que eu estou via ranking, estou, Apurada. para já ainda estou dentro da cota. Mas a maratona ainda não sei se voltar a fazer, quero fazer uma rápida, que é para voltar a tentar fazer outra vez o Melhorar. recorde pessoal. Sim, isso sem dúvida. E mais tarde, aí sim penso fazer. Gostava muito de fazer uma, por exemplo, Nova York, uma Uhum. major. Mas Certo. penso que quando voltar a fazer uma maratona é para correr ritmos rápidos, para voltar a bater o meu recorde pessoal. Sim, e só na perspectiva de apuramento para Los Angeles, acredito que esse é um objetivo que tenhas. Essa marca só vai ser feita a partir de 2026, certo? Sim, porque ainda não saíram os critérios para o próximo ciclo olímpico e também agora acho que não fazia muito sentido Sentido. estar sempre a fazer maratonas. Acho que também. Claro. E foi a minha quarta maratona e então também não quero criar muito desgaste e quero para depois poder me qualificar e chegar o melhor possível. Por isso acho que apostar no próximo ano na meia maratona do Campeonato de Estrada, que esse é o Uhum. grande objetivo. Só para fechar a última questão, pela progressão que tiveste na maratona, de 4 maratonas já teres uns Jogos Olímpicos, teres em todas conseguido, tirando as dos Jogos, mas os Jogos nós sabemos porquê, reduzido sempre o tempo. Um, Sentes que descobriste na maratona a tua distância predileta? Também há pouco disseste que as séries onde te sentes sempre mais confortável é aquelas mais longas e em ritmos mais baixos. Sentes que geneticamente e a tua predisposição como atleta se dá muito bem em provas mais longas do que em provas mais rápidas, provas de pista mais curtas? Uhum. Neste momento, sim, porque há uns tempos atrás eu não me via a fazer maratonas, nem sequer pensava isso. Mas sinto-me diferente a treinar para uma maratona do que para uns 10 quilómetros. É uma sensação, de acabar uma maratona, então de treinar para ela, incrível. E, Uhum. e lá está, e nos 10 quilómetros não estava a ter tanto sucesso, né? Não estava a ter tantos resultados como eu gostava, porque também o meu empenho não era o mesmo que Uhum. para as maratonas. E acaba por ser um bocadinho assim. E a maratona é um desafio. E eu gosto pronto, de treinar
e de me superar, porque antes, por exemplo, eu tinha mais facilidade em fazer séries curtas, só que agora com o processo da maratona de aumentar mais o volume de quilómetros, Uhum. sinto-me muito mais confortável. E na minha zona de conforto agora passa pelos treinos longos e pelas séries longas. E agora é o contrário. Nas curtas tenho muito mais dificuldade em fazer séries curtas do que há uns tempos Sim. para cá. Uhum. Sim, no fundo a motivação que a maratona te dá e aquela sensação de que é uma coisa muito difícil acaba por se calhar te dar uma certa facilita o processo de treino e torna o processo mais se calhar prazeroso e com Sim, uma energia e vontade diferente do que apenas uns 10.000 que não acrescenta se calhar tanto em termos de motivação. sim, porque acabar uma maratona é uma superação, porque estamos a falar que 42 quilómetros não são 10 quilómetros. E não é fácil, porque a maratona tem meses de treino, enquanto que os 10 quilómetros não é uma. Claro que é exigente, mas eu acho que o sacrifício de treinar para uma maratona não é o mesmo de que treinar para uns 10 quilómetros, porque Hum, o desgaste físico é muito, muito maior. certo. Olha, Susana, muito obrigado Não, não, já pela conversa. Queria desejar, no fundo, o melhor das sortes agora para as próximas provas. Dar novamente os parabéns pela Maratona de Valência e acho que as pessoas, os maratonistas, estão sempre, havendo tanta gente que gosta de maratona, acho que é sempre o tópico que mais os corredores de pelotão gostam. Ver que temos uma atleta que está neste momento a terceira melhor marca portuguesa de sempre. sim. E lá está. Se continuares a conseguir baixar esse recorde, pode ser que mais coisas engraçadas apareçam e nos próximos Jogos Olímpicos esperemos ver-te lá em Los Angeles Sim, esse é o novamente. grande objetivo. Muito obrigado. Obrigada eu. Obrigado a todos Tchau. e até um próximo episódio. Tchau, tchau.